Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, hoje estamos estudando, como aos domingos, o Evangelho de João. E hoje vamos estudar especificadamente o capítulo 6. Bom, eu não vou ficar falando o capítulo 6 de João ou João capítulo 6 toda hora. Como é um estudo específico, nós vamos ler versículo por versículo de acordo com o slide apresentado e entender o contexto e também o que a palavra de Deus está nos ensinando. Versículos de 1 a 4 dizem assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. É interessante aqui o capítulo 6, porque ele fala algo interessante, que a multidão seguia Jesus pelos sinais, pelos milagres. 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Versículo 8. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, no versículo 9: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Interessante aqui que aqui vai mostrar a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que é interessante, que mesmo Jesus fazendo os milagres, os apóstolos ainda tinham uma visão carnal. Eles eram testemunho de Jesus, que Jesus curava, que Jesus expulsava espíritos malignos e dentre outros, mas os apóstolos ainda estavam vivendo uma vida carnal. Ou seja, eles não acreditavam que Jesus tinha o poder dado por Deus para fazer até a multiplicação de pães. Eles não tinham isso, tá? 10. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Olha só quanto eles queriam. Então não foi só, vou repartir o pão e come um. Come o quanto quiser. Isso é interessante. Só o Evangelho de João coloca essa característica. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Perceba que o Evangelho de João deixa bem claro. Quando foi multiplicação de pães e peixes, eles comeram o quanto queriam. Não era somente uma porção fixa para cada um. Pode comer o quanto quiser, quando aguentar mais, até encher o bucho, no nosso linguajar de hoje. Então perceba como o Pai, o Deus, o verdadeiro, utilizou, né, de seu Filho Jesus Cristo, vamos colocar assim, como canal de instrumento de bênção para as pessoas. É muito interessante. Versículo 13. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então você perceba que encheram 12 cestos. 12 cestos é muita coisa. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tomou a retirar-se ele só para o monte. Vamos entender isso aqui. A multidão não queria que Jesus fosse rei porque reconheceram ele como filho de Deus. Queriam que ele fosse rei, por quê? Porque ele dava alimento. A ideia de reconhecimento de Jesus como um rei não era a ideia original, a ideia espiritual, era a ideia carnal. Ele está nos alimentando, ele está fazendo bem para a gente, vamos colocar ele como rei. Porque ele, como rei, vai fazer muito mais por nós. Então o povo estava preocupado apenas com o carnal. Que infelizmente hoje muitos cristãos procuram a Deus só pelo carnal. Casa, carro, emprego e assim vai.
O espiritual não existe. E pior, quando vamos na igreja, porque a igreja somos nós, quando vamos no templo, muitas vezes o pastor só fala de dízimo e dinheiro. Uma coisa terrível, né? Versículo 16. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Versículo 17 a 20. E, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E, tendo navegado uns 20 ou 5 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tem mais. Isso aqui, os evangelhos, eles gritam fantasma, fantasma, né? Interessante. Como João, ele não se prendeu nesse ponto, pelo menos até o momento. Versículo 21 a 24. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas o que seus discípulos tinham ido sozinhos. Eu não vou ler o parêntese, porque o parêntese normalmente é uma explicação do texto, né? Mas o que está dizendo? As pessoas viram o barco se aproximando, mas as pessoas também viram Jesus não entrando no barco. Então percebemos aqui que as pessoas estavam buscando a Jesus, não era pela salvação, era para o benefício próprio. Como hoje, infelizmente, o sistema religioso faz muitas vezes para o benefício próprio, colocando Deus como um ser de lâmpada, um gênio da lâmpada mágica, Deus como se fosse um negociador, que é uma coisa absurda. Versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25 a 28 dizem assim: E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que virtes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Então, quando a pessoa chega até Jesus, ela acha que engana Jesus? Não engana. Não engana, porque o Pai de Jesus Cristo já mostrou para Jesus a intenção do seu coração. Você tem que chegar diante de Jesus com o espiritual, não é com o material. E infelizmente hoje o evangelho está numa situação deprimente. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha só interessante aqui. Desculpe, irmãos. Jesus não está dizendo que eu tenho que largar de trabalhar. Jesus está dizendo que a minha prioridade de vida, a sua prioridade de vida deve ser a vida eterna. Tem gente que deixa de viver o evangelho, tem gente que deixa de obedecer a Deus por causa do trabalho, por causa da família, por causa do vício, por causa de dentre outras coisas. E não estou falando de um ímpio. O que é um ímpio? Uma pessoa que não conhece o caminho de Deus. Estou falando também para cristãos. O ímpio, ele não conhece. Perante Deus, ele é um ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento. E é isso que muitas vezes temos que tomar cuidado. Muitos cristãos se aproximam de Jesus não é para as coisas da vida eterna, são para as coisas desse mundo. Né? E aqui põe algo interessante. Desculpe. A qual o Filho do Homem vos dará. Porque somente através de Jesus é que temos a vida. Porque a este o Pai, Deus, o selou. O que ele está dizendo? Eu vou dar a vida a vocês, porque o Pai, que é Deus, assim o fez, assim o quis. É isso que Jesus está falando. Jesus está mostrando a vontade do Pai, que é Deus. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha que pergunta interessante. Jesus, como é que eu faço para cumprir a vontade de Deus? Como é que eu faço para executar o que Deus deseja na minha vida? Essa é a pergunta. Versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Você crê que Jesus é o Filho de Deus enviado para nos salvar? Que morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado pelo Pai
para que se cumprisse em nós a salvação? Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e cremos em ti? Que operas tu? Eu não consigo acreditar. Assim, não no sentido que eu não acredito na Bíblia, mas não consigo acreditar na ignorância daquele povo. Eu não consigo acreditar na cegueira daquele povo. Esse povo viu, eles enxergaram Jesus multiplicando pães e peixes. Não foi uma porção mínima. Por isso que João fez questão de escrever guiado pelo Espírito Santo de Deus. Comeram até se fartar. Se eu fosse comer aquele pão, aquele peixe, só eu nos 20 peixes. Dependendo do tamanho. Só eu. Porque eu como muito. Imagina, e o pão judeu normalmente eu não sei o tamanho. Né? Mas normalmente vamos colocar um peixe médio. O peixe isso aqui só enche o buraco do dente. Eles comeram até se fartar. Todos os que estavam ali, que só foi contado 5.000 homens, comeram até se fartar. Eles viram isso acontecer. Aí aqui está perguntando, tá, qual é o sinal? É por isso que eu falo que eu não consigo acreditar que o povo daquele, vendo o sinal, ainda faz uma pergunta dessa. É uma coisa absurda, é um absurdo de presenciar. 31. Aí agora o povo vai falar o que foi ensinado. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Maná é o pão do céu. Perfeito, tá correto. Agora vamos entender do que Jesus está falando, porque o povo estava preso no carnal, no material, não estava preso no espiritual e na vida eterna. 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. De que Jesus está falando? Salvação. Jesus está falando do espiritual. O que é o pão do céu? O que dá a vida eterna. Por quê? Versículo 33 a 38. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aqui, ó, a vida eterna. 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Palavras espirituais. O que Jesus está dizendo? Aquele que vem a mim, eu darei o conhecimento de Deus. Você não vai mais ter sede de Deus. E você vai saciar sua fome no conhecer Deus. É nesse ponto. 36. Mas vós disse que também vós me vistes e contudo não credes. O que Jesus está falando? Vocês estão vendo os sinais, vocês estão vendo os milagres que o Pai está me dando autoridade e poder para fazer, mas vocês não acreditam. Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Eram incrédulos, eram carnais. Versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem é que nos leva a Jesus? Deus. Para mim chegar a Jesus, primeiro o Pai tem que querer me salvar. O Pai tem que querer que eu esteja com Cristo. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Se o Pai chegar assim, eu quero que o Leone vá até Jesus, o Pai me dá. Mas é claro, eu tenho o livre-arbítrio de decidir seguir ou não. O sonho de Deus, o Pai, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O sonho de Deus é esse. Nós temos o livre-arbítrio. Eu decidi seguir. E você já decidiu? 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora Jesus está dizendo como é que nós devemos seguir. Jesus estava na terra, ele fez a vontade dele? Não. Ele só fez a vontade do Pai. Você vai assim, peraí, Léo. Tudo que Jesus fez na terra, tudo foi a vontade do Pai? Exatamente. Cada cura, cada milagre, ressurreição de Lázaro, multiplicação de pães e peixes, tudo foi da vontade do Pai. Por isso que quando Jesus é tentado, eu vou abrir um parênteses aqui, quando Jesus é tentado no deserto, quando ele sente fome, o que que o inimigo fala? Tu não és o filho de Deus? Tu não está com fome?
Transforma essa pedra em pão e come. Olha o que Jesus fala. Está escrito: não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que que Jesus estava dizendo para o inimigo? Eu só faço o que o Pai manda. Eu só faço o que meu Pai manda fazer. É isso que Jesus estava dizendo. Porque se Jesus tivesse caído naquele momento, o que que teria acontecido? Jesus não estaria na obediência a Deus. Ele faria o que ele quisesse. Essa foi o perigo da primeira tentação. Jesus sair da vontade do Pai e fazer o que ele bem entender. Que é exatamente o que o inimigo fez. Saiu dos caminhos de Deus e enfrentou o eterno, os caminhos do eterno, para fazer o que ele bem entender. O que que os cristãos fazem hoje? A mesma coisa. O que que a Bíblia diz? Não, é porque veja só. Não, não é assim. É igualzinho o que está acontecendo. Se a Bíblia diz uma coisa, você fala, não, pera só. Não, não é bem assim, não, porque dá para interpretar. Você está fazendo igual. Você não está fazendo a vontade do Pai. Você está fazendo a sua vontade. Tá? E ele continua. 39. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas o que ressuscite no último dia. Qual é a vontade do Pai? Que todos aqueles que conheceram a Cristo, que aceitaram a Cristo, se salvem. Essa é a vontade. Basta você, meu irmão, minha irmã, ser humilde e aceitar o que está escrito. Está escrito? Obedeça. Não está escrito, sai fora. Não, mas não sei quem. Esqueça não sei quem. Ah, mas o fulano. Esqueça o fulano. Esqueça tudo. Tá na Bíblia? Tá. Eu obedeço. Não tá na Bíblia? Segundo Paulo, é maldito, é do diabo. Largue de mim. É só isso. Ah, mas eu não consigo botar em prática. Peça o Espírito Santo para obedecer. Senhor, me ensina a guardar a tua lei. Não é isso que Davi fala? Me ensina a guardar teus preceitos? 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É interessante isso aqui. Muito interessante. Versículo 41 a 44. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Porque os judeus não entendiam o espiritual. Como tem muito cristão hoje, eu vou de cristão que eu falo é líder, não falo de liderado. Tem muito líder pregando heresia aí, pregando coisa que não está escrito, porque não entende o espiritual. 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? 43. Respondeu, pois, Jesus disse: não murmureis entre vós. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Por que que nós pregamos, falamos, ensinamos a verdade, trouxemos Bíblia na Bíblia? Não, mas veja só, não, mas veja só. Toda vez que alguém, eu amo o comentário de vocês, eu amo vocês, coloca um comentário, eu mostro a Bíblia, graças a Deus não tem mais comentário, porque a pessoa entendeu o que é Bíblia. E sábado que vem, eu vou trazer aos irmãos um vídeo mostrando por que que eu sou contra as teologias. Não perca, só aproveitando aqui, tá? Que eu vou explicar por que eu não sigo a teologia. Eu respeito, mas eu não sigo, tá bom? Eu sigo a Bíblia. Você vai entender por que no próximo sábado. Então, novamente aqui Jesus fala: se o Pai não trouxer a pessoa até mim, não adianta. Mas como é que Deus vai me levar até Jesus, Leone? Seguindo apenas a Bíblia. Apenas o que está escrito. Não com interpretação equivocada. Não, não, mas a filosofia diz, mas não interessa quem está dizendo. É a Bíblia que manda. Não, mas o profeta tal, manda esses profetas tudo por colo do tinhoso. Tudo que está escrito além da Bíblia é maldito. Ah, mas foi o anjo. Paulo diz que é Satanás. Ponto final. Qualquer reclamação, discuta com Paulo. E qualquer reclamação, vá discutir com Deus. Versículo 46 a 48. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser que é de Deus. Este tem visto o Pai. Vamos entender isso aqui.
Nesse momento, Jesus está dizendo algo importante. E serão todos ensinados por Deus. Ah, Jesus é Deus. Calma, irmão, não fique colocando na Bíblia o que não está escrito. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Mas olha o 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Jesus não está dizendo que ele é Deus, irmão. Jesus está dizendo que ele é de Deus. Ele foi enviado por Deus. Aí a pessoa pega um versículo isolado e começa a pregar heresia. 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E no 48, eu sou o pão da vida. 49 a 52. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Do que Jesus está falando? Da morte espiritual. Se você for ler a história do povo de Israel no deserto, teve idolatria com bezerro de ouro, da serpente de bronze, o pessoal também começou a adorar, e o negócio começou a ficar feio. Eles morreram, a morte espiritual. 50. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só a simbologia que Jesus usou. Ele está falando do sacrifício dele. A minha carne lá na cruz. Olha o que os judeus estavam entendendo. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não estavam entendendo nada. Se nessa época os judeus eram carnais, imagine hoje que cada um abre uma igreja na esquina entendendo o que quer entender. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. E eu não vou nem dar exemplos aqui, porque tem alguns que já são muito na cara. Para você ver, Jesus estava falando de salvação. O sacrifício, quem crê nele vai ser salvo por causa do sacrifício dele. E o povo achando que era literal. 53 a 56. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Jesus está falando do sacrifício. Essa é a simbologia da Santa Ceia. O pão sem fermento, que o fermento representa o pecado, é o corpo de Jesus, e a vide, que não é vinho, porque se o corpo é sem fermento, o sangue tem que ser sem fermento. Ponto. Porque ambos representam a purificação sem pecado. Aí algumas igrejas não entendem isso e ficam discutindo bobagem. Mas não é Bíblia. Se lesse Bíblia, não tinha discussão de bobagem. Né? Por isso que eu sou contra teologia. Olha o que diz 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que Jesus está dizendo? A doutrina, o ensino de que ele é o sacrifício único para nos salvar diante de Deus, ele é a salvação prometida pelos profetas, tudo isso influencia. E muitos não entenderam. Se naquela, imagine hoje Jesus pregando hoje nas igrejas, ou fora das igrejas. Porque do jeito que Jesus andava, tem muita igreja que ele nem entrava. Já inventaram até espaço VIP, né? Vamos lá. 57 a 60. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, olha só, vamos ler de novo. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Então Jesus nessa terra viveu por quem? Pelo Pai. Quem Jesus agradou? Somente o Pai. É isso que as pessoas têm que entender. Assim, quem de mim se alimenta também virá por mim. Agora Jesus está explicando tudo. Tudo que eu falo, o Pai manda eu falar. Tudo que eu faço, o Pai manda eu fazer. Qualquer coisa, eu só obedeço o Pai. E João 6 anteriormente já falou isso. Jesus está explicando a mesma coisa usando vários exemplos diferentes por parábola. 58. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Claro, perderam a salvação, desobedeceram. Quem comer este pão verá para sempre. 59. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Eu queria ver a cena, a cara dos religiosos. 60. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Dura esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus está falando a verdade. Quer dizer, os apóstolos estão falando a verdade aqui. Por quê? Jesus está falando o seguinte: olha, sabe o pai de vocês comeram maná? Tudo está morto, perderam a salvação. Ah, mas eles comeram o pão do céu. Não interessa, não interessa. Daquela geração só foi dois que entraram na Terra Prometida. É pelo menos que a Bíblia deixa bem claro que desde que saíram do Egito. Dois. Então isso aqui é pesado. É pesadíssimo. Até os discípulos disseram, mestre, já tá meio difícil de ouvir isso aí. Até para os apóstolos estavam difícil. Jesus estava dizendo em várias vezes, olha, tudo que eu faço, o Pai que manda. O milagre que eu faço é o Pai que faz o milagre. Tudo que eu falo é o Pai que está mandando eu falar. Se vocês querem ter a salvação, fiquem comigo, ouçam minhas palavras, ouçam meus ensinamentos, aceitem o sacrifício que terá no futuro, que ele representa a salvação. Ah, mas o maná é pão do céu. Grandes coisas não foram salvos. É difícil para alguém escutar. Ah, mas fulano serviu a igreja. Não foi salvo. Morreram. Os discípulos aprenderam isso. Até para ele foi duro. 61 a 64. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isso é escandalizá-los? O que Jesus está dizendo? Até vocês? 62. Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aqui Jesus já falando. Tudo que envolve o carnal, o material, não se aproveita. Mais uma vez, Jesus não está dizendo como deixar de trabalhar. Jesus está dizendo as prioridades. Sua prioridade é o espiritual. Vocês foram ensinados errados. 64. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. Então Jesus falava, explicava, e entre os apóstolos tinha o São Tomé. Eu só acredito vendo. Se os apóstolos, que eram testemunhas visual dos milagres que Jesus fazia, pelo poder que o Pai lhe deu, e escutavam todos os ensinamentos que o Pai mandava falar, mesmo assim eram desse jeito. O quanto o povo era carnal. Versículo 65 a 68. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concebido. Por quê? Porque tudo que Jesus faz é através do Pai. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Foi pesado o discurso. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Olha só. Jesus ensinou para todo mundo que ia ter a vida eterna, qual era o caminho da vida eterna, como o Pai utilizava ele, com ele mesmo, o seu filho, para fazer os milagres, para fazer os ensinos. Olha, vocês querem ser salvos? Você tem que seguir, você tem que me seguir. Você tem que seguir minha doutrina. Você tem que seguir os ensinos. Por quê? Não, porque o ensinamento e a doutrina não são meus, é do meu pai. Ah, mas nossos pais, seus pais estão tudo mortos. Ou seja, dá para perceber que o povo judeu, dá para perceber. O povo judeu tinha certo assim como é que posso dizer? Uma arrogância. Olha, meu pai comeu maná. Respeito. Dá pra perceber que tinha isso aí. Porque feriu o ego. Feriu o ego. Né? Não deixa abertamente, mas feriu o ego. Vossos pais comeram, mas o meu pai comeu pão do céu. É mesmo, tá morto. Isso é uma palavra dura, João. 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro aqui foi usado por Deus de uma maneira magnífica. Ele respondeu certo. Senhor, para onde é que eu vou? Se a salvação só está em ti. É isso que os cristãos têm que aprender. A palavra de salvação não está em pessoa A, não está em pessoa B, não está em profeta B. Está só na Bíblia. Ainda não aprenderam. Versículo 69 a 71. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Opa, essa aqui eu vou ler, essa aqui eu vou fazer questão, irmão.
Vamos ver do que a Bíblia chama Jesus? Que tem gente dizendo que Jesus é Deus Filho. A Bíblia nunca chamou Jesus de Deus Filho. Nunca. Eu já li a Bíblia em 21 versões diferentes. E 21 diferentes tipos de tradução. Eu já li até do grego e do hebraico. Nunca. Vamos ler o que a Bíblia diz? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o Filho do Deus vivente. Jesus é chamado na Bíblia de quê, irmãos? Filho do Deus vivo. Jesus não é chamado Deus Filho. Não mude a coisa. Não interprete do seu jeito. 70. Respondeu Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso aqui é pesado. Irmão, se eu tivesse lá estudar com você aqui, eu já nem dormiria. Sério, eu falo por mim, não sei você. Isso aqui é uma coisa pesada, né? 71. E isto dizia ele de Judas Iscariote. Mas João sabia já que tinha passado, mas na hora não deve ter se olhado que ele é filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Aqui percebemos é interessante, né? Quando alguém difama alguém, quando alguém calunia alguém, ou quando alguém entrega alguém injustamente e para que algo aconteça de ruim para aquela pessoa, olha como Jesus chama ela, né? Meus irmãos, que Deus abençoe. Esse foi o nosso estudo de João capítulo 6. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.